Certo. Então, gente, boa noite. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, para falar um pouquinho sobre o que eu estou trabalhando agora. O meu nome é Lorena Souza Ritberg Maurício. Eu sou formada na mesma instituição que a NAITRE, ela está terminando a graduação. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas. Sou mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e, atualmente, eu sou doutoranda em Ciências Fisiológicas pela mesma instituição, porém, programas diferentes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa do mestrado, o que eu trabalhei durante o mestrado. Tanto o meu projeto, né, agora de doutorado, quanto esse que eu estou apresentando para vocês, foi sobre a orientação da professora doutora Sônia Alves Gouveia, tendo como co-orientador o meu querido amigo, né, e chefe Vinícius Mengal. Então, qual que né, intitulado esse trabalho? Modulação da inflamação e estresse oxidativo por L-arginina em células de câncer de tipo negativo. Então, aqui a gente vai mudar um pouquinho a área, né? A NAITRE, ela apresentou sobre mais a área vegetal, que inclusive eu também já trabalhei quando fui graduanda do IFES. Aí a minha vida mudou quando eu vim para o mestrado, porque eu comecei a trabalhar mais voltado para a saúde humana, mais especificadamente com câncer de mama da linhagem triplo negativo. Então, o câncer de mama, ele é um grupo, né, a gente pode caracterizar ele como um grupo de doenças que tem ali características de ter células que vão se proliferar de uma forma mais rápida, de uma forma mais descontrolada. E o câncer de mama, ele é um subgrupo do câncer. E esse câncer de mama, a gente pode falar, né, pode ser falado que é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores ligados ao surgimento e à progressão dessa doença, que se manifesta nos ductos e glândulas mamárias e abrange um grupo heterogêneo de tumores, que podem apresentar variações clínicas, morfológicas, moleculares, biológicas e diferentes respostas ao tratamento. O câncer de mama, ele é subdividido em 4 subgrupos. Temos o luminal A, luminal B, o câncer de mama HR2, que é o receptor de crescimento epidérmico humano 2, e o câncer de mama triplo negativo, que é a minha linha de pesquisa. Mas o que vai diferenciar esses 4 subtipos? Primeiramente, o câncer de mama triplo negativo... Oi? Desculpa, deu um eco aqui, pode continuar. Claro. Então, o que vai diferenciar esses 4 subtipos? Os receptores hormonais. Então, já adiantando, o triplo negativo, ele não tem nenhum receptor hormonal, diferente do luminal A, B e o HR2, que esses, assim, vão ter receptores hormonais. Então, esses subtipos aqui, esses 3 subtipos, eles também são agressivos, assim como o triplo negativo, porém o tratamento deles é de uma forma mais fácil. Porque aqui a gente tem receptores que a gente pode estudar medicamentos, já existem medicamentos que vão atacar esses receptores. Então, vai ali modificar algum receptor de estrogênio, progesterona, enfim. Já no triplo negativo, não tem esses receptores. Então, não tem um alvo que o medicamento pode agir. O triplo negativo, ele ainda é subdividido. E por essa subdivisão, ele apresenta uma alta proliferação celular, ele apresenta uma alta heterogeneidade tumoral e uma alta taxa de recorrência metastática. Então, aqui, as mulheres que têm esse câncer de mama triplo negativo têm alta recorrência metastática. E essa heterogeneidade tumoral, ela é graças ao subtipo do subtipo triplo negativo. Então, o triplo negativo, ele ainda consegue se subdividir em 4 outros grupos.
Então, aqui tem o basal-like 1, basal-like 2, mesenquimal e andrógeno luminal. A linhagem que eu utilizei durante o meu mestrado foi a MDM B231, que é um tipo mesenquimal. E essa linhagem, ela foi derivada de um adenocarcinoma mamário triplo negativo de uma mulher caucasiana que estava com metástase pleural. Então, a partir da descoberta dessa mulher, foi pego essa linhagem, foi isolada em laboratório e, a partir daí, ela virou objeto de estudo. Por ter uma alta, por exemplo, uma alta heterogeneidade, por ser mais fácil, por ter um alto nível de metástase. Então, essa linhagem, ela virou um objeto de estudo. Eu, particularmente, acho ela muito bonitinha. Isso daqui é uma foto que eu tirei da cultura celular e eu acho ela assim, eu acho que quando a gente faz a pesquisa, a gente começa a tratar as células como se fossem nossas filhas, vamos supor. Eu sei que ela causa estrago, mas a minha relação com ela era engraçada, porque eu chegava no laboratório e começava a conversar com elas. Então, criei uma relação assim. E essa linhagem, ela tem maior captação de ferro e menor expressão de ferroportina. Então, o que vai acontecer? Dentro dessas células, vai ter alto índice de ferro, porém, a ferroportina, que é uma proteína que ajuda a tirar o ferro de dentro da célula, em células normais, assim, vamos dizer, não é presente nessa linhagem. Mas essa célula, ela consegue, já é dela, né, vamos assim dizer, ela consegue viver tranquilamente. Porém, quando ocorre algum desequilíbrio no funcionamento dessa célula e o ferro ele começa a aumentar dentro dessa célula, pode acontecer de ter ferroptose. Então, quando tem ferroptose, que é uma morte por excesso de ferro, né, uma morte causada por ferro, a gente sabe, né, que a condição dentro dessa célula, no caso, os fatores que deveriam meio que proteger essa célula não estão funcionando adequadamente. E um dos fatores que está extremamente ligado ao câncer é a inflamação. Então, a primeira observação, né, uma das primeiras observações foi a presença de leucócitos. Opa, acho que travou, não sei se é meu. Ali do câncer. E a gente tem alguns fatores inflamatórios, como citocinas, e fatores de transcrição, como, por exemplo, o NF-κB, que são ativados durante o processo. Então, quando a gente fala de citocinas, a gente está falando de citocinas pró-inflamatórias, que vão estimular ainda mais aquele microambiente inflamatório, e as anti-inflamatórias, que vão tentar ali amenizar a situação de inflamação. O NF-κB... Desculpa, Lorena, te interrompi. Você pode explicar de novo essa parte? Porque acho que meu internet caiu justo nesse momento que você começou a explicar isso aqui. Acho que seria bom que você repita, assim, não fica ruim. Ah, certo. Esse slide aqui mesmo? Ok. Então, uma dos fatores, assim, que está extremamente ligado com o câncer é a inflamação. A inflamação, ela foi, né, descoberta há muito tempo, foi observado a presença de leucócitos infiltrados em tecidos neoplásicos, em tecidos de câncer. E a partir dessa observação, foi feitos mais estudos que mostraram que a inflamação, ela está, sim, associada a todos os estágios do câncer, como promoção, progressão e metástase. E essa inflamação, ela ativa mediadores inflamatórios, como, por exemplo, citocinas. Quando a gente fala em citocinas, a gente está falando em citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias.
A citocina pró-inflamatória, ela vai estimular ainda mais aquele microambiente inflamatório. Já a anti-inflamatória, ela vai tentar amenizar aquele microambiente inflamatório. Tudo bem? Então, aqui, o NF-κB é meio como se fosse o iniciador da cascata inflamatória. Ele é um fator de transcrição, e quando esse fator de transcrição é ativado, ele vai lá para o núcleo para ativar genes, por exemplo, que é antiapoptóticos. Então, pensem comigo, uma célula, nosso objetivo, né, o que a gente quer é matar células, né, de câncer morram. Só que quando o NF-κB ele é ativado, ele vai para o núcleo e vai ativar genes que vai ser antiapoptóticos, ou seja, genes que vão ali manter aquelas células vivas. Outro fator de transcrição muito importante é o NRF2. Esse fator de transcrição ele está relacionado já com o estresse oxidativo. Quando esse NRF2 ele é ativado, ele vai acionar bombas de refluxo de droga. O que seria essa bomba de refluxo de droga? Ele simplesmente vai criar, né, vai ativar mecanismos que vai tirar a droga de dentro da célula. Então, se uma paciente está sendo tratada, por exemplo, com doxorubicina, o NRF2 ele vai ativar proteínas que fazem parte desse fluxo de droga para simplesmente pegar essa célula e mandar para o meio extracelular. Então, na maioria das vezes, esses dois fatores, quando eles estão ativados, eles trazem malefício para o indivíduo, quando a gente pensa assim, indivíduo. Ou seja, ele não deixa que as células cancerosas sofram apoptose, venham a morrer. Mas já adiantando para vocês, no meu trabalho, esses fatores de transcrição, eles aumentaram. Então, e a gente pensou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas guarda essa informação que a gente vai discutir mais pra frente. Então, tendo essa lacuna, né, de inflamação, de resistência terapêutica, de vários problemas relacionados ao câncer, surgiu o pensamento, assim, de estudar a L-arginina. A L-arginina é um aminoácido que já vinha sendo estudado no meu laboratório, porém na parte de cardiovascular. Então, meu orientador e minha orientadora pensaram, por que não ver esse efeito desse aminoácido, né, que a gente encontra em alimentos, nosso corpo ele também pode produzir em condições assim de estresse, ou na infância, ou em alguma inflamação. Por que não estudar ele voltado ao câncer? Então, a gente começou a estudar. Explicando rapidamente a biossíntese, né, de como esse aminoácido ele é produzido no nosso corpo, eu trouxe para vocês uma imagem. A L-arginina, ela é sintetizada a partir da L-citrulina. Então, aqui a gente tem no intestino a síntese de L-citrulina pelo glutamina, glutamato e prolina. Essa citrulina, ela cai na corrente sanguínea e é capturada nos rins. Nos rins, ela passa por alguns processos. Então, a L-citrulina, ela vai ser convertida em arginosucinato, e esse arginosucinato, ele depois vai ser transformado em arginina, por meio de algumas enzimas. E essa arginina, ela vai simplesmente cair na corrente sanguínea e vai ser levada para atuar onde o corpo está ali precisando. Também pode ocorrer uma biossíntese no fígado, mas essa biossíntese ela é mais não rara, né? Ela não, o produto final dessa biossíntese não é diretamente a arginina, porque aqui no rim ela vai entrar no ciclo da ureia. Então ela vai ser convertida, né, em ureia e ornitina, e essa ureia depois vai ser excretada do nosso corpo. E um ponto-chave da L-arginina é que ela sintetiza
uma molécula que é muito importante, assim, para o nosso corpo, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico, em baixas concentrações, pode promover o tumor. Ele pode estimular a proliferação celular e as respostas antiapoptóticas e também angiogênicas e auxiliar ali na invasão e migração das células cancerosas. Porém, em concentrações mais elevadas, o óxido nítrico ele vai inibir o crescimento e vai facilitar o processo de apoptose das células. Ou seja, o óxido nítrico sintetizado, né, proveniente da L-arginina, vai causar um estado de estresse oxidativo nessa célula tumoral, que ela vai simplesmente sofrer apoptose. Essa molécula de óxido nítrico, ela é sintetizada a partir da L-arginina. Então, aqui a gente tem a ação das óxido nítrico sintases na L-arginina, e o resultado dessa interação é uma molécula de óxido nítrico e uma molécula de L-citrulina também. Então, volta depois lá para o ciclo para a L-citrulina formar L-arginina novamente. Depois, quando a L-arginina ela é quebrada por meio das óxido nítrico sintases, ela vai, em produto final, uma molécula de óxido nítrico e uma molécula de L-citrulina. Então, entendendo assim um pouquinho sobre o câncer, a L-arginina, os fatores de transcrição, surgiu a hipótese de que a L-arginina ela vai contribuir, no caso ela contribui, para a morte de células MDM-B231. Baseada na pergunta central, né, e surgiu, né, elaboramos uma pergunta central, de que forma a L-arginina ela vai agir sobre a viabilidade celular em células de câncer de mama triplo negativo e quais mecanismos podem ser explorados para aumentar a eficácia do tratamento. Então, para responder essa pergunta, delimitamos um objetivo geral, que foi investigar os efeitos do tratamento com L-arginina em células de câncer de mama triplo negativo e sua relação com a inflamação. Os específicos foram avaliar a viabilidade celular das células MDM-B231 tratadas com diferentes concentrações de L-arginina, quantificar a expressão proteica de NRF2 e NF-κB, mensurar as citocinas inflamatórias após o tratamento, relacionar os efeitos do tratamento sobre a inflamação e viabilidade celular e determinar os produtos avançados de oxidação proteica. Para atingir esses objetivos, foram feitas algumas metodologias. Então, primeiro foi a cultura celular. Então, as células foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e fez todo o processo. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? O descongelamento. Vou tentar explicar de uma forma mais rápida essas metodologias, porque elas são bem minuciosas. Então, teve o descongelamento, depois do descongelamento, foi colocado essas células em meio RPMI, suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico mais antimicótico, e foi deixado ali por um dia. Depois foi feita a passagem para uma garrafa maior. Então, primeiro a gente descongela em uma menor e passa para uma maior. Sempre mantendo na estufa 95% de oxigênio, 5% de CO2 a 37 graus, para simular o ambiente do corpo humano. Depois, feitas passagens. Então, quando chega em um grau, quando a gente consegue visualizar um grau de confluência de 90% mais ou menos, onde a garrafa ela não pode estar muito cheia, mas também ela não esteja tão vazia, assim, pelo crescimento da célula, a gente começa a fazer essas passagens, até chegar em um quantitativo bom de garrafa para começar a fazer as análises em si. Depois da viabilidade da cultura de células, vai para a viabilidade celular. A viabilidade celular foi feita usando a Lamarbu. Então, aqui, depois que fez o crescimento, foi feito o plaqueamento das células em uma placa de 96 postos. Após o plaqueamento,
foi feito o tratamento, apenas com L-arginina. As concentrações que usamos foi de 800, 1.600 e 3.200 microgramas por ml. E aqui, essas concentrações já é estabelecida, nós pegamos de um artigo que já estava bem estabelecido, de Arrani, né, o autor, ele fez várias concentrações, um estudo com várias concentrações, e ele viu que a 800, 1.600 e 3.200 era o que trazia o retorno, assim, a gente percebeu que seria o que a gente queria também. E depois que fez esse tratamento, veio com a Lamarbu, colocou a Lamarbu, levou para a estufa e foi lendo no leitor de microplacas. O Western blot, ele é uma técnica mais extensa, vou assim dizer. Precisa também fazer o plaqueamento. Depois desse plaqueamento, essas células elas são coletadas e colocada em um Pendorf, faz todo o tratamento até virar um pellet e depois passa no sonicador para homogeneizar. A gente faz um tampão de Lise, coloca nessas células e passa no sonicador para homogeneizar. Passa pela eletroforese em gel para essas proteínas, no caso NRF2 e NF-κB, que foi a proteína de interesse, DC. Então aqui a gente monta, né, na cuba. Depois a gente precisa transferir essas proteínas para uma membrana de nitrocelulose, e depois dessa membrana ocorre a incubação com os anticorpos, porque tem uma incubação primária e uma incubação secundária. A gente precisa que os anticorpos que interagem com essa proteína, no caso NF-κB e NRF2, se liguem a essa proteína para conseguir ser lida no QIMDOC, que é um aparelho que vai mostrar onde que está essa banda, qual é a intensidade dessa banda. A dosagem de citocina foi feita por citometria de fluxo, e aqui foi seguido o protocolo, porque a gente compra um kit, né? Então, no kit já vem um protocolo pré-estabelecido e foi feito apenas seguir esse protocolo. E esse kit foi da BD. Então, resumidamente, foi feito pellet de células, também teve um tampão de Lise, passou no sonicador para ser homogeneizado essa amostra. Depois colocou um BURF, que já vem, né, fez um mix de citocinas, colocou o BURF, colocou no Eppendorf e depois levou para leitura no citômetro. E, por fim, a determinação dos produtos avançados de oxidação proteica. Aqui é para a gente avaliar o estresse oxidativo nessa célula. Então, para fazer essa metodologia, foi colocado 10 microlitros de iodeto de potássio, 200 microlitros de solução de cloramina T, 20 microlitros de ácido acético glacial. E depois foi feito o leitor de microplacas. Então, para analisar os resultados, né, dessa análise, foi utilizado o prisma, e a significância de todos esses dados foi determinada usando a análise de variância de uma via e o teste de Tucker. Então, aqui, gente, eu não trouxe os gráficos porque a gente ainda não publicou mas eu vou mostrar para vocês quais foram os resultados. Então, aqui a gente teve uma redução da viabilidade celular. Só que essa redução da viabilidade celular, ou seja, as células elas morreram com o tratamento, né, com a L-arginina. Porém, junto com essa redução, vieram um aumento de NRF2 e NF-κB. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, o que aconteceu? Porque o NF-κB e NRF2 está associado com uma proliferação das células de câncer. Então, fui lendo, procurando artigo, e alguns artigos que eu encontrei tiveram esse mesmo resultado, assim, não com a L-arginina. A L-arginina só foi feita aqui nesse estudo relacionando esses pontos e essa linhagem.
mas tendo a redução da viabilidade celular e aumento de NF-κB, por exemplo. Mas voltando aqui para diminuição da redução da viabilidade celular. Essa redução ela pode estar relacionada com o efeito citotóxico da L-arginina, que é mediada pelo óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele pode ter causado um estado de estresse oxidativo nessa célula, e essa célula ela pegou e morreu. Jahane, ele fez um estudo com células MCF7, lembrando que essa célula MCF7 ela tem receptores hormonais, e o tratamento com L-arginina também induziu um aumento na produção de óxido nítrico. Então, aqui o que a gente pode pensar que a L-arginina ela atua independentemente se tem receptores hormonais ou não. E resultados semelhantes a esse do meu estudo foram observados na linhagem MDMB648, que também é um modelo de câncer de mama triplo negativo, em que a L-arginina induziu a apoptose num período de 48 horas. Então, o aumento da expressão de NRF2 relacionado à diminuição nesse estudo pode ser explicada pela ativação da via de sinalização NRF2-HMOX1. Lin e colaboradores, eles encontraram em células MDMB231 e MDMB468, no caso, eles viram, né, que pode promover, que no caso o aumento do NRF2 pode promover ferroptose, ao regular a fosforilação de NRF2 e induzir a expressão de HMOX1. Aqui, quando eu achei esse artigo, eu comecei a olhar com outros olhos. Então, caramba, eu pensei, né, desculpa a palavra, talvez essas células elas não estão sofrendo apoptose, mas sim ferroptose. Porque essa linha, né, de pensamento que explica o porquê da viabilidade está diminuindo e o NRF2, por exemplo, está aumentando. Também teve aumento de NF-κB. O NF-κB ele pode reduzir a transcrição de moléculas antioxidantes, ou seja, a célula ela poderia estar sofrendo um estado de estresse causado pelo ferro, pelo acúmulo de ferro, e as suas moléculas antioxidantes, como por exemplo, glutationa peroxidase e quinona oxirredutase, elas não estariam fazendo, por exemplo, esse balanço, não estariam ali tentando minimizar o estresse oxidativo que essa célula estava sofrendo. E os colaboradores, eles demonstraram que o tratamento combinado com paclitaxel e o indutor de ferroptose RSL3 reduziu a viabilidade celular, ao mesmo tempo que ativou NF-κB também em células MDMB231 e MDMB468. Quando a gente analisou citocinas inflamatórias, percebemos o aumento da interleucina 17A, que é um fator pró-inflamatório e também pode causar estresse oxidativo por meio da via NF-κB. Então, aqui o NF-κB e a interleucina 17A poderiam estar induzindo um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo poderia estar sendo causado pelo acúmulo de ferro, e assim diminuindo a viabilidade celular. O aumento da interleucina 6, a interleucina 6 é uma citocina que vai modular, tem um papel central na ferroptose, porque ela vai modular a expressão da epicidina, que é uma proteína que controla a homeostase do ferro, ou seja, que controla, vamos assim dizer, um pensamento mais fácil, controla os níveis de ferro que vai influenciar a disponibilidade, no caso, ali dentro dessa célula. Teve também a baixa da interleucina 10,
Então, a interleucina 10, quando ela está aumentada, ela pode promover a proliferação e metástase de células tumorais e, assim, ter uma proliferação, né, no câncer, um prognóstico ruim em vários tipos de câncer. E com a diminuição dela em nosso estudo, pode perceber que essa expressão de NF-κB, no caso, reforça, né, pelo aumento da expressão de NF-κB, uma vez que a interleucina pode inibir sua translocação. Então, aqui, a interleucina 10, ela meio que prende o NF-κB no citoplasma da célula, não deixando que ele vá lá para o núcleo para interagir com genes, ativar genes específicos. Então, com a diminuição dela, a gente conseguiu fazer essa relação. Ela está diminuindo, então talvez por isso também que seja que o NF-κB esteja aumentando. E aumento dos interferons. Os interferons, ele vai desempenhar um papel na ativação da imunidade celular e na estimulação da resposta imune antitumoral. E ele também pode amplificar o estado de estresse oxidativo ao modular a atividade de enzimas antioxidantes. Então aqui ele vai modular enzimas que estariam ajudando a célula meio que a se desviar do estado de estresse que a L-arginina estava causando nela. E também teve um aumento dos produtos avançados de oxidação proteica. O AOPP é uma técnica que vai mostrar que teve, né, um aumento do estresse oxidativo. Então, aqui a gente percebeu que essas células, elas estavam no estresse, um certo estresse, e esse estresse poderia estar sendo provocado pela ferroptose e, assim, explicado o aumento de NF-κB e NRF2. Então, os níveis de estresse oxidativo pode ser examinado alternativamente pela quantidade de dano causado às proteínas, medindo a concentração de produtos proteicos de oxidação avançada. E Deurieux e colaboradores, eles descobriram que os AOPPs plasmáticos são um fator favorável em pacientes com câncer de mama metastático. Então, o que a gente concluiu, o que eu concluí nessa pesquisa? Que a L-arginina, ela reduziu, ela tem potencial de reduzir a viabilidade celular dessas células, também, né, já respondendo à pergunta inicial, e esse potencial de redução pode ser pela via NRF2 e NF-κB. Então, aqui, pode ter essas proteínas, podem ter um papel relacionado ao microambiente tumoral e a interação com outros reguladores celulares. E houve também um aumento dos níveis de interleucina A, interleucina C, interleucina 2 e interferon, que pode contribuir para o mecanismo de ferroptose. Porém, esse estudo abriu caminho para outros estudos, para a gente analisar minuciosamente cada via que pode estar relacionado. Porque para a gente dar certeza que a ferroptose que está fazendo esse papel de redução da viabilidade celular, seria necessário, né, é necessário no caso, avaliações adicionais, como avaliação de peroxidação lipídica, quantificação de ferro intracelular e análise do sistema glutationa. Então, para a gente conseguir validar esse achado, vamos fazer essas análises e compreender melhor os mecanismos envolvidos. Então, aqui estão as referências, né? Eu fiz em formato de QR Code porque foram bastante referências. Aqui está a minha orientadora, meu co-orientador, que a gente estava apresentando um trabalho em Cancún. Helena, não quero te interromper, mas a Almita está por terminar. Vou fazer outra, se você termina a sua explicação, deixamos tempo para perguntas também. O que você acha? Tá, pode ser, mas eu só vou mostrar os agradecimentos e a gente abre um só para perguntas, pode ser? Tá, ótimo.
Mas que só fica um minutinho, por isso. Só... É rapidinho. Falei demais, né? Então, aqui a gente é um amigo meu do mestrado também, aqui é a nossa IC, apresentando outro trabalho em São Paulo, aqui no Brasil. Uma pergunta para você, Lorena. Juan Luis pergunta se tentaram usar o ensaio MTT para testar a variabilidade das células. Então, o MTT a gente não utilizou, a gente logo fez com a Lamarbu mesmo, mas na UFES a gente tem... Desculpa, Lorena, outra vez meu internet está muito ruim hoje. Quando você começou a falar, cortou de novo. Eu acho que essa internet está... Tá ruim mesmo. Não, tá comigo. Tá implicância comigo. Nessa hora, então, todo mundo está usando a internet. Sem problema. Eu sei que milagre a minha também não caiu. Mas o MTT eu não cheguei a utilizar. Eu fui utilizando direto a Lamarbu. Lá tem gente que utiliza MTT também, mas a minha pesquisa não. Minha pesquisa foi direto com a Lamarbu. Tá. E teu estudo tem alguma aplicação a futuro? Querem testar em pessoas, digamos, já? Ou é só investigação assim em laboratório, digamos, ou com célula? Então, no momento só com célula. A gente está querendo passar para camundongos também, para depois uma possível aplicação clínica direta. Mas no momento a gente está investigando essas vias primeiro, para depois passar para o camundongo e chegar na clínica. Ótimo, então, desculpa por todas essas... eu estou meio nervosa agora, não sei, eu não sabia muito bem como transmitir essas coisas assim. Não, tudo bem, deu certo. Ele não podia. Ficou tudo ótimo. Então, foi maravilhoso. Tá. Muito obrigada, de verdade, por vocês terem essa disposição de fazer esse webinar. Então, a gente está em contato. Qualquer coisa, se alguém tem alguma dúvida, quer surgimento, eu sei que vocês são pessoas super boas, assim que vão me passar, então eu passo para eles. Desculpa por todas essas coisas. Não, foi tudo maravilhoso. Tá, obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Tá, vamos deixar uns minutinhos mais, ou se faz alguém mais uma pergunta. Mas claro. Fala que vocês são maravilhosos. Aproveitando, Lorena, me surgiu uma dúvida também. Uhum. Que essa proposta sua com a L-arginina, ela já está sendo utilizada ou está só em pesquisa por enquanto? Utilizado na clínica, que você fala? Assim, já tem pessoas que fazem tratamento com elas. Então, a L-arginina, ela a palavra que dá agora, mas muitos nutricionistas, por exemplo, eles prescrevem para os seus pacientes, né, principalmente mulheres grávidas, mas não diretamente relacionado ao câncer de mama. Mas a L-arginina em si já é prescrevida. Foi isso que você perguntou? É isso mesmo. Uhum. Então, acho que não tem mais perguntas. Vou falar de novo, muito, muito obrigada por esse tempo, por esse espaço. E estamos em contato, então. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchauzinho.